Segunda Crônicas, capítulo número 20. Glórias a Deus. Livro de Segundo Crônicas, segundo livro das Crônicas de Israel. Capítulo de número 20. Eu quero meditar com os irmãos aqui nesse texto. E para nós ganharmos tempo, ao invés de eu fazer a leitura, eu já vou lendo e meditando com os irmãos. Versículo por versículo. Diz assim: mais tarde, os exércitos reis de Moabe e de Amon e os meunitas declararam guerra a Josafá e ao povo de Judá. Importante falar para os irmãos quem são esses povos: Moabe, Amon e os meunitas. São também, os meunitas também são chamados, todos esses três povos têm uma relação muito especial com Israel. Porque Moabe e Amon eram os filhos de Ló com as filhas dele. Lembra lá quando Sodoma e Gomorra foi destruído? Ló saiu com a sua mulher e suas duas filhas, fugir da cidade. E a mulher de Ló, apegada ao patrimônio que estava largando para trás, foi consumida por cinzas dos vulcões que choveram, né? O vulcão, ele solta fumaça, ele solta cinzas, depois essas cinzas caem e tudo que toca é queimado e petrificado e vira sal. Então, a mulher de Ló virou uma estátua de sal e as duas filhas de Ló, então, embebedaram o pai e obrigaram, assim, seduzir o pai que estava bêbado a ter relações sexuais com elas. Elas ficaram grávidas e deram à luz a Moabe e Amon, que deram origem a esses povos, moabitas. Então, Ló era sobrinho de Abraão. Então, havia uma parentalidade nesses dois povos. Mas os descendentes ali também dos filhos de Esaú, os edomitas, né? Então, três povos ligados ao povo de Israel. Dois povos filhos de Ló e um povo que era irmão de Israel, né? Perdão, irmão de Isaac. Então, vamos lá. Então, é uma guerra assim, meio que de parentes, podemos dizer assim. Versículo 2. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: então informaram a Josafá: um enorme exército está vindo além do Mar Morto, da Síria e de Azazon Tamar, isto é, En-Gedi. Versículo 3. Diz assim: Josafá ficou muito perturbado e resolveu pedir ajuda ao Senhor e anunciou um jejum a todo o povo de Judá. Então presta atenção. O exército que vinha contra Israel era muito maior, muito mais poderoso. Humanamente falando, era impossível Israel de vencer aquela guerra. Era humanamente impossível. E Josafá, vendo que ele estava diante de uma situação que além das forças dele, e nós queremos aprender com Josafá aqui nesta noite. Eu quero que você anote aí no seu coração, no seu celular, se você é daquele que usa papel e caneta. Isso aqui são princípios tremendos de vencer os grandes desafios da vida. E nós queremos aprender com Josafá
aquilo é a vitória que ele teve no Senhor, como que ele venceu essas batalhas. E disse assim, primeira coisa, versículo 3 nós lemos, Josafá proclamou um jejum e foi buscar a Deus, chamou as pessoas, gente, esse problema não é um problema meu, esse problema é um problema nosso. Todos nós, vai afetar nossas famílias, se nós perdermos essa batalha, nós seremos escravos, nossas filhas serão estupradas, nós vamos passar por terríveis, perderemos gado, patrimônio, fazenda, tudo, vamos perder tudo. Nós temos que orar e buscar a Deus. Então a primeira atitude de Josafá, proclamou um jejum e chamou as pessoas para jejuarem com ele, para buscar a Deus em jejum e oração. Versículo 4, Josafá, olha só, versículo 4, pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar ajuda ao Senhor. O povo foi à casa de Deus, à casa da paz. O povo foi ao lugar de adoração do Senhor, a cidade santa. O povo foi no lugar que era chamado o nome do Senhor e eles começaram a orar e a buscar a presença do Senhor em comunhão. Agora não era o momento de eu fazer a oração sozinho no meu quarto. Não era o momento de cada um de nós ir para o nosso quarto e buscar a Deus ali sozinho, não. É o momento de congregar, de ir para a igreja, de onde estão os irmãos, e junto, porque essa causa é uma causa que atinge todos nós. Então Josafá falou, todo mundo, vamos congregar, para o que você está fazendo, venha para Jerusalém, vamos orar, vamos buscar a face do Senhor em Jerusalém, vamos jejuar. E a Bíblia diz todos, né? Olha lá, pessoas de todas as cidades vieram reunir-se em Jerusalém para buscar a ajuda do Senhor. Versículo 5. Por quê, irmão? Porque não havia ninguém que podia socorrer Israel nesse momento. Ninguém podia socorrer, somente o Senhor. Muitos de nós temos problema com isso, de querer resolver problemas que nós não temos força para resolver. Querer resolver na força do nosso braço. E lutar contra uma força que é muito maior do que nós. Josafá analisou o problema e falou, nós não temos condições, só o Senhor. E olha só, versículo número 5. Josafá se colocou em pé no meio da congregação de Judá e de Jerusalém, no pátio novo do templo do Senhor. Então aquele templo que Salomão havia construído. E olha só, versículo número 6. E fez esta oração: ó Senhor, Deus de nossos pais, o único que está nos céus, aquele que governa todos os reinos da terra, força e poder estão em suas mãos, e quem pode resistir ao Senhor? Aqui ele fala da soberania de Deus, ele entende que Deus é soberano, que todas as ações, governos desta terra estão na mão do Senhor, que é Ele que governa. Ele reconhece o senhorio do Senhor, ele reconhece que só o Senhor pode todas as coisas, que Deus é o Criador dos céus e da terra, que Deus criou o sol, a lua, as estrelas, que Deus criou o universo, que Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra. E ele se prostra ao Senhor dizendo: Senhor, ó Senhor, Deus de nossos pais. Isso é muito importante, como foi dito aqui na oração pelas crianças, né? A Grazi compartilhando. É importante nós compartilharmos a fé com os nossos filhos. Sabe por que o islamismo está crescendo na Europa, irmão? Não é porque eles estão pregando o islamismo e as pessoas estão se convertendo. Eles não estão crescendo por isso. Eles estão crescendo porque eles estão gerando filhos e eles discipulam os filhos deles. Ao passo que os cristãos não estão discipulando seus filhos. Não estão discipulando, não estão ensinando seus filhos. E aqui Josafá fala de uma herança, né? Que o povo que discipula os filhos são os muçulmanos, os judeus. Esses são povos que discipulam seus filhos. E ele está dizendo aqui,
o Deus de nossos pais. A referência dele, né? E olha só, o versículo de número 7. Josafá diz assim: ó nosso Deus, porventura o Senhor não expulsou os habitantes que moravam nessa terra diante de Israel, o seu povo, e não foi o Senhor que deu essa terra para sempre aos filhos do seu amigo Abraão? O que o Josafá está falando aqui, irmãos? Lembrando das promessas do Senhor. Irmãos, guarda essa chave. Em vários momentos na Bíblia, os heróis da fé, eles traziam no coração as promessas do Senhor, aquilo que Deus tem para nós, aquilo que Deus prometeu para nós. E ele falou: Senhor, foi o Senhor que deu essa terra, o Senhor deu ao seu amigo Abraão, foi a terra que o Senhor nos entregou, essa terra é nossa, o Senhor nos deu essa terra. Ele está lembrando das promessas, daquilo que Deus falou. Ora, se Deus falou, irmão, sabe o importante de você ler a Bíblia? Você fazer um propósito, por exemplo, de fazer a leitura da Bíblia em um ano, de gastar aí 15 minutos por dia, 15 minutos por dia, lendo em média 5 capítulos da Bíblia. Você vai ler a Bíblia em um ano. E o importante, mais importante do que você lê-la em um ano, é você ler e guardar essas palavras no coração, porque essas palavras, na hora da luta, na hora da angústia, que vão fortalecer você. Então aqui, Josafá está lembrando Deus daquilo que estava escrito na palavra dele. Ele está lembrando o Senhor, as promessas, e são as promessas de Deus, irmãos. Presta atenção, as promessas de Deus é que fortalece a nossa fé nos momentos de crise, de angústia da nossa vida. É as promessas, e isso aqui é uma chave importante que Josafá está nos dando aqui. Lembra, sabendo que Deus é Senhor de todas as coisas, e que Deus tem promessas para nós. E ele continua dizendo no versículo número 8: o seu povo passou a morar aqui e construiu este santuário. Salomão construiu isso em honra do seu nome, dizendo, ele conhecia a palavra. E olha só que Salomão, quando você vai lá em 2 Crônicas 7, tem essa oração. Então, ele está falando da oração, capítulo 6 e 7 de Crônica, ele está citando a oração de Salomão. E como Deus respondeu a Salomão, ele está dizendo, Salomão falou isso, né? Se enfrentarmos alguma calamidade, como guerra, doença ou fome, nós nos colocaremos aqui diante deste templo, onde o Senhor mora, e clamaremos ao Senhor para salvar-nos em nossa angústia, e o Senhor nos ouvirá e nos salvará. Lembra quando Salomão, teu filho, fez essa oração? Agora, Senhor, agora, pois, veja que estão aqui os exércitos de Amor, de Moabe e de Edom. Irmãos, todos esses povos eram povos irmãos de Israel, que levantaram em traição contra Israel. Eram povos, nações irmãs. Edom é o povo que nasceu de Esaú, né? Os outros dois, Amon e Moabe, de Ló, que era sobrinho de Abraão. Ele diz, o Senhor não permitiu que os nossos pais invadissem aquelas nações quando Israel saiu do Egito. Por isso os israelitas se desviaram deles e não destruíram. O Senhor lembra, Deus, quando nós entramos nessa terra e nós íamos atacar os edomitas, os moabitas e os moabitas, e o Senhor disse, não, vocês não vão tocar nesse povo, porque são nações irmãs, são meus filhos, eu tenho promessa com Ló, eu tenho promessa com Esaú, e vocês não vão tocar nessas nações. E nós obedecemos o Senhor, e nós não perturbamos essas nações, nós não guerreamos com elas, nós não expulsamos elas, né? Nós desviamos deles e não destruímos. Versículo 11, ele diz assim, veja agora como eles nos retribuem, pois vieram para expulsar-nos da terra que o Senhor nos deu por herança. O Senhor não deixou nós atacá-los, mas agora eles vêm contra nós e
querem destruir-nos e querem tomar a nossa herança, aquilo que o Senhor nos deu. Olha o tanto que é importante você saber das promessas do Senhor. Lembrar das promessas do Senhor. Versículo 12. Ele diz: ó nosso Deus, o Senhor não vai julgá-los? Não temos, olha só, irmãos, todo ensinamento de coach, Josafá vai contrariar agora. Porque todo coach fala assim para você: nunca se mostre fraco diante dos seus liderados. Nunca mostre que você não tem um propósito, que você não tem um alvo, que você não está lutando por aquilo. Você tem que mostrar que você está no controle, que você tem visão, que você tem o foco, que você pegou o código, não sei o quê. Papá. Josafá contraria todo esse ensinamento aqui. Olha o que Josafá diz: ó nosso Deus, o Senhor não vai julgá-los. Não temos condições de enfrentar esse exército poderoso. Ele está assumindo diante de toda a nação que ele não tem condições. Ele diz: não sabemos o que fazer. Olha só, Josafá está indo contra todo o ensinamento dos ensinamentos coaches modernos. Eu não sei o que fazer, Deus. Nós não temos condições de lutar contra essa nação. Em nós não há força. Outra tradução diz assim: em nós não há força. Nós somos tão fracos e nós não sabemos o que fazer. Isso vai contra tudo o que você aprende em liderança, os princípios de liderança. Eu não sei, um líder falar diante do seu povo: eu não sei o que fazer e eu não tenho força para lutar. Parece que você está diante de um homem fracassado. Parece que você está diante de um líder que não tem comando, não tem direção, não sabe o que fazer. Mas há uma vírgula aí. E Josafá diz assim, deixa lá mesmo, volta lá. Mas estamos olhando para o Senhor. Eu não sei o que fazer. Nós não temos condições de lutar contra a situação, mas os nossos olhos estão postos em Ti. Ah, Deus, os nossos olhos estão postos em Ti. Total rendição ao Senhor, total rendição à soberania de Deus, total rendição, reconhecendo que em nós não há força, irmão. Essa é a força do cristão, é se render. Sabe como Jacó lutou com o anjo e venceu o anjo? Quando foi que Jacó venceu o anjo? Quando Jacó se rendeu. Quando Jacó se rendeu e disse: Senhor, o Senhor não vai sair daqui enquanto o Senhor não me abençoar. E muitas vezes nós estamos lutando contra situações que nós não temos força, nós não temos condição, mas nós estamos insistindo. Josafá, ele falou assim: eu não vou levar esse povo para uma carnificina. Eu estou aqui buscando, orando e jejuando, esperando no Senhor. Uma palavra do Senhor. Uma palavra do Senhor. E é isso que você precisa agora para enfrentar 2025. Uma palavra do Senhor. Fazer igual o centurião falou para Jesus: Senhor, eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas libera uma palavra. Libera uma palavra. Senhor, eu sou um homem de autoridade, eu sou um capitão, eu tenho 100 homens sobre o meu comando. Se eu digo a esse vai, ele vai. Se eu digo a outro vem, ele vem. Eu sei o que é autoridade, e o Senhor tem autoridade. Eu não sou digno que o Senhor entre na minha casa, mas libere uma palavra de vitória para mim neste dia. E eu quero te pedir em nome do Senhor Jesus, feche seus olhos, levante sua mão e fala: Senhor, libera uma palavra de vitória para a minha vida, para a minha família em 2025. Em nome de Jesus. Fala para o seu irmão agora: eu libero uma palavra de vitória para a sua vida em 2025. Uma palavra
palavra de vitória. Uma palavra de vitória. O Senhor, diga para ele assim, o Senhor vai liberar uma palavra de vitória para você. O Senhor Jesus vai liberar uma palavra de vitória para você. O ano de 2025 será um ano de bênção na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus. E ele diz mais, versículo de número 13. Versículo 13, ele diz: todo o povo de todas as partes de Judá estavam em pé diante do Senhor, com suas mulheres e filhos e crianças de colo. Está vendo, irmãos? É família. É família. Meus filhos foram educados assim. Enquanto vocês morarem comigo nessa casa, a minha palavra é lei. Vocês vão fazer o que eu mando. Vocês vão andar sobre a minha direção. Falei isso para eles várias vezes. Não. Aqui, nesta casa, tem homem. E é um homem de Deus. E quando eu falar, vai ser assim. Quando falar, vai ser assim. Eu vejo muitos pais sendo dominados pelos filhos, pintando e bordando. Mas aqui em Israel nós estamos vendo ali uma nação, um povo que ama o Senhor. Olha lá, o homem estavam todo o povo de todas as partes de Judá estavam em pé diante do Senhor com suas mulheres, com seus filhos e crianças de colo. É a família, Deus trata a família. Deus não vai abençoar você sozinho, Deus vai abençoar a sua casa, a sua família. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, disse o Senhor. Disse o Senhor a todas as famílias. Deus tem uma promessa comigo. Deus tem uma promessa com você, que toda a sua casa seria abençoada e que sua casa abençoaria. Creia nessa promessa, lembra o Senhor dessas promessas. Seu filho está desviado, lembra, Senhor, a tua palavra disse que eu e a minha casa serviremos o Senhor. E se meu filho está fora, Senhor, a tua promessa é sobre a vida do meu filho. Eu oro e digo em nome de Jesus, solta Satanás, solta a vida do meu filho, da minha filha. Espírito de incredulidade, solta. O meu filho é servo do Senhor, é homem de Deus, minha filha é mulher de Deus. Irmãos, profetiza, não entregue os seus filhos na mão do diabo. Não, mas trago sob a direção do Senhor. Na minha casa nunca teve esse negócio, mamãe, hoje, papai, hoje não quer ir para a igreja, não. Nunca teve isso, não. Vai. Vigília, meus filhos iam. Levavam um colchãozinho, mas eles iam. Vai ver o papai e a mamãe orar. Vai orar também. Eu quero isso. Vamos orar. Vamos orar. Não é assim não, a vida não é fácil assim não. Não for fácil, não ensinei meus filhos, não dei para eles uma vida fácil. Não dei. E é isso que nós precisamos empreender na palavra, porque Deus não dá vida fácil para nós, irmãos. Ou Deus trata você assim, com sorvete, com pudim. Não, irmãos, a vida não é fácil. Aliás, a vida é injusta, né? Eu vi um pastor falando isso. Deus é justo, mas a vida é injusta. E Deus nos colocou para viver num mundo injusto. O mundo é injusto. Versículo 14. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia. Está vendo, irmão? Reconhecimento que Deus é soberano. Ele está no controle. Nós nos submetendo à vontade de Deus e lembrando da promessa que Deus tem para nós. Estamos buscando uma direção. Deus vai falar com você, meu irmão. Deus vai falar. E olha só. Então o Espírito do Senhor veio no meio da assembleia sobre Jaaziel, filho de Zacarias, neto de Benai, bisneto de Jeiel.
trineto de mata. Olha, dando a genealogia, só homem de Deus. Pá. Gerações. Trineto de Matanias, levita, que era descendente de Asaf. Foi lá atrás, até chegar em Asaf, né? Que era o músico de Davi. E ele disse: escutem-me. O homem falando pelo Espírito de Deus. Deus colocou palavras na boca do profeta. E guarda, irmão, guarda essa palavra e toma posse dessa palavra esse ano de 2024 para você. Porque 2025 chega daqui a pouco. Como ser vitorioso em 2025? Escutem-me todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. E também o rei Josafá. Assim diz o Senhor: não tenham medo. Irmãos, não tenham medo. O verdadeiro amor lança fora todo medo. Deus falou para Josué: tenha coragem, ser forte e corajoso. Deus não usa medroso, Deus não abençoa medrosos. Deus não tem compromisso com medroso. Seja ousado, intrépido no Senhor. Todos vocês, povo de Judá e de Jerusalém. E também o rei Josafá, assim diz o Senhor: não tenham medo. Não fiquem desanimados. Outra coisa é o desânimo. Gente que vive igual a hiena do Lipe, né? Daquele desenho lá dos meus pais. Ó vida, ó céus, ó azar. Isso não vai dar certo. Irmão, o desanimado. Só há uma coisa. Por que Deus exalta tanto o ânimo? Por que Deus dá tanto valor ao ânimo? Por que Deus fala para Josué: tenha bom ânimo? Jesus, toda vez que quer curar uma pessoa: filho, tenha bom ânimo. Filha, tenha bom ânimo. Porque sem ânimo, Deus não pode operar milagres. O maior inimigo do milagre é o desânimo. Então, o ânimo é a segunda força mais poderosa da terra. O ânimo é a segunda força mais incrível, mais poderosa, que vai fazer o céu se abrir, vai fazer você prosperar. É a segunda força mais potente da terra, porque a primeira força mais potente é o desânimo. E Deus não tem compromisso com gente desanimada. Não tenham medo, não fique desanimado por causa deste exército poderoso, pois a batalha não é de vocês, mas é minha. A batalha é de Deus. Versículo número 16. Olha só. E ele disse: escutem-me todos vocês. O próximo versículo 16. Amanhã desçam e ataquem. Olha só. Vocês vão lutar. Desçam e ataquem esse exército. Vão para a batalha. Vocês vão encontrá-los subindo as ladeiras de Ziz, no fim do vale, em frente ao deserto de Jeruel. Prepare vocês vão lutar amanhã. Vocês vão para a batalha. Mas vocês não terão de lutar. Fique em posição de combate. Fique atento, fique alerta. Posição de combate. Fiquem firmes e vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês. Olha só, vejam a incrível operação de salvamento que o Senhor realizará por vocês. O povo de Judá e de Jerusalém, ó povo de Judá e de Jerusalém, não tenham medo, nem fiquem desanimados. Vão enfrentá-los amanhã. Dia 1º, daqui a pouco. Começa 2025. Levanta. Posição de batalha. Posição de guerra. Vão para a luta. Vamos enfrentar. Não tenham medo. Não fiquem desanimados. Vamos enfrentá-los amanhã. Pois o Senhor está com vocês. Ele diz: eis que eu estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. É promessa do Senhor que Ele jamais nos abandonará.
Jamais. Ele prometeu, ele disse: eu estarei convosco todos os dias. E o versículo 18 diz assim, versículo 18, ele continua dizendo, próximo versículo aí. Então o rei Josafá inclinou-se com o rosto em terra, e todo o povo de Judá e o povo de Jerusalém fizeram a mesma coisa, adorando o Senhor. Recebeu uma palavra de vitória, irmãos? Adore o Senhor. Louve o Senhor. Glorifique o Senhor, como foi cantado aqui. Adore o Senhor. Toma posse dessa palavra de vitória. E louve ao Senhor. Eles creram. E eles creram. Versículo 19. Depois os levitas, descendentes da família de Coate e da família de Coré, levantaram-se para o louvor ao Senhor, o Deus de Israel, com hinos de louvor em alto som. Hinos de louvor em alto som. Próximo versículo. Bem cedo de manhã, na manhã seguinte, o exército de Judá saiu para o deserto de Tecoa. No caminho, Josafá parou e chamou a atenção deles. Presta atenção. Anota mais essa chave aí, importante. Olha o que Josafá... Irmão, essa chave é importantíssima. Escutem-me, ó povo de Judá e de Jerusalém. Disse ele: creiam no Senhor, o seu Deus, e vocês terão sucesso. Anotou aí, irmãos? Essa palavra de Josafá: creiam no Senhor, seu Deus, e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor e tudo sairá bem. E como profeta do Senhor, eu digo para você: creia nas promessas do Senhor, creia na soberania de Deus, creia que Deus está no controle e sua vida será um sucesso em 2025. Palavra do Senhor sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre a sua casa, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós, pela minha boca, agora o Senhor fala pela minha boca, como instrumento do Senhor, uma palavra de vitória sobre a sua vida, uma palavra de vitória sobre a sua família, uma palavra de vitória sobre os seus negócios, sobre os seus empreendimentos. Deus abençoe ricamente a sua casa, Deus abençoe ricamente seus negócios, Deus abençoe o ventre da sua mulher, Deus abençoe ricamente a sua família. Haja prosperidade, vida, saúde, graça, paz, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Creiam no Senhor e vocês terão sucesso. Creiam nos profetas do Senhor e tudo irá bem. Glória a Deus. Versículo 21. Depois de consultar os chefes do povo, Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor. Está vendo, irmão? No meio da batalha, vamos adorar o Senhor. Está difícil, irmão. Liga o som e adore ao Senhor, ao Rei dos Reis. Consagro tudo o que sou. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus. Tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece. Tu sabes muito bem. Tu és tremendo. Abra sua boca e louve ao Senhor. Josafá, ele creu que recebeu uma palavra de vitória, creu que Deus falou com ele, e agora ele celebra o Senhor antes da batalha. Celebrar o Senhor depois da batalha é fácil. Difícil é no meio da batalha. Antes da vitória, você já está adorando a Deus pela vitória. Aprenda essa chave aqui tremenda com Josafá. Adore o Senhor no meio das lutas, no meio das tribulações, no meio da angústia. Não tenha medo, não tenha desânimo. Creia no Senhor, creia nos profetas do Senhor. E ele diz: Josafá nomeou um coro para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor da sua santidade. Marchando à frente do exército, eles cantavam assim: louvem ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aleluia. Louve ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Louve ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Aleluia. Versículo de número 22. E no momento em que começaram a cantar,
e a louvar, o Senhor fez os exércitos de Amon, de Moabe e de Edom, que estavam invadindo Judá, começarem a lutar entre si. O espírito de confusão. E eles olharam um para o outro e começaram a lutar entre si, a matar um ao outro. E diz mais, e eles se destruíram mutuamente, pois os amonitas e os moabitas se revoltaram contra os seus aliados de Edom para destruí-lo, e quando acabaram com os homens de Edom, começaram a destruir-se mutuamente. Assim, quando os homens de Judá chegaram ao local alto, onde se avista o deserto, até onde eles podiam ver, o chão estava coberto de corpos mortos. Não escapou nenhum só dos soldados dos inimigos. 3 poderosos exércitos foram destruídos, lutando entre si, em confusão. E o versículo 25, olha só. O que era para ser desgraça, o que era para ser morte, o que era para ser destruição, se transformou em vida. Versículo 25. Então o rei Josafá e o seu povo saíram para tirar dos soldados mortos tudo que podiam. E voltaram carregados de armas, animais de carga, roupas e objetos de valor. Era tanta coisa que eles gastaram 3 dias saqueando, mas era mais do que eles eram capazes de levar. Olha a bênção de Deus. Aquilo que era para ser morte e destruição, virou uma grande prosperidade. Animais, vacas, ovelhas, ouro, prata, roupas. Foram 3 dias lá buscando a vitória. Tudo aquilo que Deus tinha dado para eles. Eles falam, era mais do que eles podiam carregar. Foram tantas bênçãos que Deus deu para eles que eles não podiam carregar tudo aquilo. E no versículo 26, no 4º dia, eles se reuniram no vale de Beraca. Guarde essa palavra, Beraca. Onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje esse lugar é chamado de Vale de Beraca. Sabe o que significa Vale de Beraca? O que é Beraca? É bênção. Vale da bênção. Eles se reuniram no Vale da Bênção para adorar o Senhor. Meu irmão, algumas pessoas, às vezes o irmão está passando uma luta assim, aí você fala, como é que você está? Aí ele fala assim, eu tô no vale, dizendo assim, estou passando por lutas, tribulações. Mas se perguntar para você assim, e você está no vale? Fala, eu estou no Vale da Bênção, no Vale de Beraca. Eu sou abençoado, Senhor, a bênção do Senhor está sobre a minha vida, sobre a minha família. Versículo 27, concluindo aí, no 30 nós concluímos. Então voltaram para Jerusalém com Josafá à frente de todo o povo, cheios de alegria, porque o Senhor salvou dos inimigos de maneira tão maravilhosa. Entraram e marchando em Jerusalém ao som de trombetas, liras, ao som de harpas, liras e trombetas, e dirigiram-se ao templo. Quando os inimigos de Israel ouviram falar que o próprio Senhor havia lutado contra os inimigos do seu povo, o temor de Deus caiu sobre eles. Os caras ficaram assim, epa, esse povo é abençoado. Esse povo é abençoado. Encerrando, o reino de Josafá continuou tranquilo, pois o seu Deus concedeu paz com todas as nações vizinhas. Quem é que tinha coragem de lutar agora, né, irmãos? Amém.